Olá, Deus te abençoe. Bem-vindo ao canal da Comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Que o Senhor te abençoe neste dia de hoje, neste santo sábado, e que Nossa Senhora interceda para que o teu dia seja cheio da graça de Deus. Reza comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus. Mateus no capítulo 8, no versículo 5 ao 17. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldado as minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, ao outro vem e ele vem. E a meu servo faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse Jesus: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Jesus tomou-lhe a mão e a febre desapareceu. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos dos demônios. Com uma palavra, expulsou Jesus os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-as dos nossos males. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Queridos de Deus, esse evangelho eu quero trazer para nós uma palavra que é exatamente o versículo 13, quando Jesus diz: vai, seja-te feito conforme a tua fé. Aqui nós temos um centurião, um oficial, um oficial romano, onde na sua simplicidade, na sua humildade, ele chega para Jesus com toda a fé que ele tem, porque se ele procurou Jesus é porque ele acredita que Jesus é capaz de curar o seu servo. E na sua simplicidade ele diz: não, Jesus, nem precisa ir na minha casa. Eu acredito que a tua palavra pode curar o meu servo lá onde ele está. Depois Jesus cura a sogra de Pedro apenas tocando. Apenas Jesus toca na mão dela e ela já fica curada. E à tarde daquele mesmo dia, apresentam a Jesus muitos possessos de demônios e Jesus cura todos, Jesus liberta a todos. Queridos de Deus, eu quero que hoje eu e você possamos meditar sobre o tamanho da nossa fé em Jesus. A fé desse centurião, ela é para nós um exemplo de vida, um exemplo também de intercessão. Sim, porque intercessão é quando eu rezo e quando eu tenho a resposta de Deus. Isso é interceder, né? É rezar a Deus e ter a resposta dele. Isso é intercessão. E aquele centurião, ele intercedeu pelo seu servo. Ou seja, ele pediu a Jesus e ele teve a resposta do Senhor. E o seu servo foi curado por causa da fé do centurião. Qual o tamanho da tua fé? Qual o tamanho da minha fé nesse dia de hoje? Jesus curou a sogra de Pedro apenas tocando, colocando a mão nela. Ela ficou curada por causa da sua fé. Queridos de Deus, qual o tamanho da nossa fé nesse dia de hoje? Qual o tamanho da nossa fé nesse tempo em que nós estamos vivendo? Será que nós estamos mesmo acreditando que Jesus ele é o Senhor, que Jesus ele pode sim curar as nossas enfermidades? Será que nós estamos acreditando que se nós entregarmos tudo ao Senhor, ele é capaz de curar as nossas enfermidades, curar as nossas feridas, de nos tirar do sepulcro que muitas vezes nós mesmos nos colocamos? Qual o tamanho da minha fé? Que nesse dia de hoje nós possamos acreditar mais, possamos confiar mais. Que essa frase, vai, seja-te feito conforme a tua fé, seja a frase do nosso dia de hoje. E que possamos sim viver o dia de hoje como se ele fosse o último de nossas vidas. Como diz o autor sagrado lá no livro de Eclesiástico: em tudo que fizeres, lembra de teu fim, jamais irás pecar. Que possamos viver o dia de hoje sim, como se ele fosse o último de nossas vidas, mas trazendo essa frase: que tudo possa acontecer na minha vida, que tudo possa acontecer na tua vida, conforme a tua fé. Confia mais no Senhor, entrega toda a tua vida a Ele. Deixa que Jesus ele possa te curar, como ele curou esse servo do centurião. Deixa que Jesus ele possa curar tuas enfermidades, como ele curou a sogra de Pedro. Deixa que Jesus ele possa te libertar, como ele libertou tantos possessos de demônios. Deixa que Jesus ele liberte a tua alma. Deixa que Jesus ele te liberte das angústias. Deixa que Jesus ele venha assim ser o centro da tua vida, o centro de todos os teus projetos, o centro de tudo aquilo que você deseja realizar. Que a tua fé, ela possa sim transformar a tua vida. Que você possa acreditar que Jesus, o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje e será sempre o Deus de amanhã. Que você possa acreditar que essa palavra de hoje, ela é sim para você. Tudo pode acontecer na tua vida.
Mas para isso é necessário que você tenha fé. E a graça de Deus, ela acontece conforme o tamanho da tua fé. Confia mais no Senhor. Quando nós vamos à Santa Missa, antes da comunhão, nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Olha o tamanho da nossa fé, que foi exatamente a palavra que o centurião disse. O centurião disse que não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. E nem nós somos dignos de que Jesus adentre na nossa casa, na Santa Eucaristia, na nossa oração, no nosso dia a dia, porque nós somos muito pecadores. Mas a nossa fé, ela é capaz sim de acreditar que Jesus é um Deus que salva, que Jesus, ele é o Deus que transforma vida, que muda histórias, que Jesus sim, ele é capaz de levantar o enfermo da cama, que Jesus é capaz sim de tirar de uma UTI, de tirar de curar no centro cirúrgico, de tirar de uma UTI aquele que está entubado. Que Jesus é assim capaz de libertar, de tirar os demônios que muitos de nós muitas vezes permitimos que o inimigo se aproxime de nós, através de dizermos sim ao pecado todas as vezes que somos tentados. O Senhor, ele é capaz de tudo. Basta eu acreditar mais, basta eu confiar mais. Quando Jesus bater na porta do teu coração, diga essa frase: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas com uma só palavra, Jesus, eu sei que eu serei curado. Que a tua fé possa sim transformar a tua vida, no dia de hoje e durante todos os dias da tua vida. Tem muita gente aí fora esperando pela nossa conversão. Tem muita gente aí fora esperando pela nossa oração. Primeiro, quem tem que mudar sou eu, para que o outro seja feliz. E que a vontade de Deus seja assim feita na minha vida. Que a minha fé possa assim transformar os meus atos, as minhas atitudes e principalmente a minha vida. E que eu possa sim ser um instrumento na vida daqueles que precisam de Deus. Deus te abençoe, meu querido. Que Nossa Senhora, ela possa continuar a interceder por você, para que você possa ser sempre um instrumento nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.